Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar vários likes nesse vídeo e hoje vamos fazer um quadro diferente, que é um quadro de fanfics do Wattpad. Muitas literaturas de clubes do livro e quem gosta realmente da Era dos Maiotos fizeram isso, as leitoras de fanfic. Eu não fiz, então pra mim esse é um quadro novo trazer para vocês. Bom, a Era dos Maiotos começa entre os anos 80 e 70, quando eles estão com 4 a 5 anos. Aí vai dar uma expectativa de tempo e eles vão estar com 10 em tempos do colégio. Bom, vamos começar. Aqui disse em 1971, O Caminho de uma Vida. Agosto de 1971. James Flamute Potter tinha 11 anos, havia criado durante toda a sua vida em meio a Hogwarts, onde alunos especiais é que nem Legacy, alunos especiais. Era tudo o que mais amava, exceto talvez pela parte Eufímia e Flamute. Eufímia ou Eupímia, Eufímia ou Eupemia, Eupemia ou Eufemia é a mãe do James Potter ou Tiago. Flamute é o pai dele, que é descendente dos Black, que é francês, e a mãe do James é indiana, tá? Pelo jovem Black, que havia conhecido durante sua vida. Tá falando do Regulus, que é parente do Flamute. O Sirius é primo de terceiro ou quarto grau do Flamute. Nesse universo, praticamente todo mundo é familiares, né? Menos os Lupins, que não inclui parentesco com alguém do passado dos Maiotos. Já na década de 40 a 50, tá? Peraí que passei aqui. A vida de James havia sido tranquila, com pais ricos. O James é um eterno playboyzinho, tá? Com pais milionários, até para os padrões de muitos alunos especiais, como eu falei, que Legacy cita, de família tradicional, que quer dizer que eles acata o lema tradicional familiar. Dos Blacks explica isso, e também o Ranglus já explicou isso do Flamute Potter antes dele ser deserdado da linhagem Black. Quem foi dois Blacks já adultos, que o Ranglus explica que o Alfred foi tirado da genealógica Black primeiro. O Rangus faz o resumo também. O Rangus meio que faz esse resumo, que o Flamute foi o segundo Black de herdeiro masculino a ser retirado da árvore. Depois veio a tia do Regulus e a tia do Sirius, que é irmã do Oil, que a gente sabe pouco do contexto dela aqui. Respeitada, o garoto havia citado doentemente, tempo mimado e prestigiado
do... Peraí, gente, deixa eu... Prestigiado na comunidade. E isso com certeza alimentou o ego já existente em James. Gente, aqui pelo contexto dessa história, em 1971, sabemos que James é um playboyzinho e ele vem de família tradicional já com dinheiro, quanto do Leofemia ou Elpemia, dependendo da tradução. Mas o Flamut, eles já são ricos desde o berço. E isso faz a fortuna deles triplicar quando tem um herdeiro, que no caso é o Thiago. O Sirius e o James sonhava deitado no enorme quarto reservado para ele em sua casa. Em Gothic Hollow, enquanto Eufemia, parada na porta do quarto, o garoto permitia as lágrimas escorresse pelo seu rosto, pois estava pela primeira vez deixando seu pequeno seguir um caminho de novidades sem ela e o Flamut. O que aqui tá falando? Gente, sem ela e o Flamut. O que aqui tá dizendo? Que tá novos começos. Que nesse contexto que tá deixando o James voar. A Eufemia tá permitindo que o James cria um legado que nem ela criou no tempo da sua infância no colégio de Hogwarts, um dos maiores colégios. E esse colégio Hogwarts existe na vida real. E este castelo dos Maiotos existe também na vida real. Ah, Jordana, você tá fazendo a gente sonhar ou está falando do cenário? Não, gente, não é um cenário. As gravações foi gravado numa universidade que se chama Hogwarts, que também ela é uma das mais prestigiadas na Inglaterra. E a história pode refletir sobre a carta do maior colégio do mundo, na melhor escola do mundo. Eles, Sirius, James sonhavam agora pode refletir sobre sua carta do maior colégio que ele estudaria na melhor escola do mundo. E você sabe o contexto de que escola é. Fia suspirou. Tenho certeza que sim. Isso me preocupa. O que ele fará quando estiver entediado? Flamut riu e abraçou. A esposa estavam casados já há mais de 40 anos. E o nascimento do Thiago, do James, havia sido um milagre aos olhos do mundo comum. Ele é o nosso milagre, Eufemia respondeu tranquilamente, e exatamente por isso que ele vai ficar bem. E os dois seguiam pro quarto do casal. Gente, a Eufemia, ela engravidou considerado tarde nas leis de mulheres, que passou um pouco da idade na hora de engravidar. E esse contexto da Eufemia eu acho interessante, que a autora dos livros não colocou em Maiotos e alguém colocou. E essa autora tá de parabéns dessa história, porque ela escreveu um arco que se encaixa perfeitamente no contexto real dos Maiotos. Entre os séculos 70 a 80,
Porque nesse período... desculpa pelo sotaque em inglês. Porque nesse meio período, as mulheres, elas eram mais cobradas para ter filhos. Elas eram cobradas para casar. Elas eram cobradas a serem mães pela sociedade. Não só pela sociedade, mas também para garantir uma sociedade mais ampla. E colocou... Esse contexto que a autora colocou são que mulheres precisariam dar luz a novos herdeiros de empresas ou novos herdeiros que vão seguir ou não a linhagem tradicional, de família muito tradicional, que nem do Rangos, a ex-família dos Rios, da Andrômeda, da Narcisa, da Bellatrix. E este é um contexto, tá? E a Eufemia, eu acho que ela engravidou entre perto dos 39 a 40 anos. Que é um milagre mesmo, tá? Porque quando a mulher passa de um certo tempo e a partir dos 45 é um pouquinho arriscada a gravidez, a mulher pode ter filhos, que eu achei que a autora colocou bem, parabéns para essa autora, que ela conseguiu escrever o arco, que a própria autora do livro original não colocou, porque ela deve ter lido Maiotos não oficial, pelo que eu tô entendendo aqui dessa autora, tá? Depois vão seguir ela, porque aqui tá tudo mais explicado que a própria autora original que escreveu os Maiotos. Agora vamos para outra parte. Naquela noite, James sonhou com um cervo, que quer dizer o patrono dele, tá? Ou espírito. Para quem é meio místico e acredita nesse negócio de espírito animal, mitologias assim, que é o espírito animal da pessoa, que entra na parte do supermestição. Isso já achei que a autora desenvolveu muito bem. E naquela noite, James sonhou com um cervo. Aqui, como eu disse anteriormente, envolve superstições. Ainda mais envolvendo a cultura cigana, ou a cultura nórdica, ou quem acredita em espírito animal, ou superstições assim, tá? Não vou julgar, porque realmente tem pessoas que são supersticiosas na vida real. E isso aqui é o contexto perfeito que a autora colocou na década de 70 a 80, e superstições entre a vida da criança acompanhada da vida adulto existe, tá? Existe na vida real, ainda mais essa década. Lily Evans é uma abominação, porque eu não vou falar aberração, né? Que nem usar aquela frase Alice Hoggeton, eu não uso essa palavra. Pelo menos é aí disso que sua irmã Petúnia a chamava. Severus Snape, seu melhor amigo, dizia que ela era extraordinária, que sempre estariam juntos. Ela era uma pessoa talentosa e estudiosa, personalidade forte, não muito boazinha, que eu vou acrescentar o que a autora não acrescentou aqui, tá? Extraordinários sempre estariam juntos. Ela havia recebido uma carta da melhor escola do mundo, que hoje em dia Hogwarts Castelo existe, mas é uma universidade e colégio ao mesmo tempo, tá? É um colégio interno para adolescentes e jovens que querem estudar lá hoje em dia na Inglaterra, e é um ótimo colégio interno, por sinal. Os jovens e os adolescentes não querem,